Olá, eu sou o professor Anderson Pazin e nós vamos dar início a uma sequência de vídeos com o objetivo de trazer as notas de aula da disciplina de Programação Web. Nessa disciplina nós trabalhamos a tecnologia Java, usando o framework JSF e a biblioteca Primefaces, com acesso ao banco de dados MySQL. Então o objetivo dessas notas é apresentar um breve resumo do que é trabalhado em sala de aula, com a ideia de vídeos curtos e que sirvam de base de estudos. Nós não vamos discutir muitos elementos teóricos que compõem as informações sobre a tecnologia utilizada, e sim nós vamos abordar a prática que é utilizada para o desenvolvimento da proposta do conteúdo que nós vamos estar trabalhando. Então, para nós estarmos desenvolvendo o conteúdo proposto, são essas as versões das ferramentas que nós vamos estar utilizando. Eu vou utilizar o Java na versão JDK 11, o Champ, onde eu fiz a instalação do banco de dados MySQL, essa versão 7.3, o NetBeans 12 e o servidor Tomcat 8.5. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para que vocês possam fazer o download dessas ferramentas, caso vocês ainda não tenham, e vou deixar também um vídeo onde tem o processo de instalação e configuração dessas ferramentas e do ambiente para que ele possa funcionar. Tá? Link desse vídeo. A única questão é que nesse vídeo a instalação que é feita é do Tomcat 10, ao invés de ser o 8, mas só substituir a versão do 10 para o 8 e a gente faz o processo de instalação funciona normalmente. Então, vão ficar as referências na descrição do nosso vídeo e vamos dar início então à proposta da nossa aula. Bom, então estando aí com o NetBeans aberto, já configurado, o ambiente está tudo certinho, nós vamos criar um novo projeto para poder trabalhar com as tecnologias que foram propostas, tá? Que é o JSF no caso. Então eu vou criar um novo projeto, ele vai ser um projeto usando o Maven, que é um gerenciador de projetos e gerenciador de dependências para a tecnologia Java, e eu vou criar uma aplicação web. Clico em Next, especifico o nome do meu projeto, tá? No projeto, então, eu vou chamar ele de Café com Java, tá? Vou especificar o local onde eu quero que esse projeto seja salvo, então vou criar aqui uma pastinha 2023 e vou colocar ele aqui dentro. Então, meu projeto está sendo salvo aqui. br.com.pazin, que vai ser supostamente o meu domínio aqui, a gestão dos meus pacotes, e vou clicar em Next. O próximo passo aqui é eu escolher o servidor, que no meu caso também já está configurado, tá? Então eu vou escolher o servidor Apache Tomcat e o Java Enterprise Edition. As aplicações Java Web só funcionam com a versão do Java Enterprise Edition, a versão Standard, e a Micro Edition não vão ter os recursos que nós precisamos aqui, tá? Estando o projeto criado, então aqui ó, Build Success, foi criado com sucesso, ele é um projeto Maven, tá? O JSF ele trabalha com o conceito do framework, com o conceito do padrão MVC, onde você tem uma separação de camadas entre as regras do modelo, o controlador e a visão. Todos os arquivos referentes à visão deverão ser colocados na página, nessa pastinha chamada Web Pages, tá? Já os arquivos de controle e modelo deverão ser colocados como pacotes dentro dos pacotes em Java, tá? Que a gente vai escrever as nossas classes aqui dentro. Então, tanto o controlador quanto o modelo, eles serão arquivos escritos em Java. A visão vai ser JSF, tá ok? Dentro desse cenário, então, nós vamos começar a implementação. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer no meu projeto é configurar o Maven para que ele possa aceitar as bibliotecas do JSF que vão ser necessárias para a nossa aplicação. Vou então configurar o Maven para aceitar, para buscar os arquivos no repositório dele, para a gente poder fazer o uso do JSF e do Primeface. Se a gente observar as dependências aqui, ó, até o presente momento, por se tratar de uma aplicação web, só foi trazida como dependência para esse projeto
a versão do Java Enterprise Edition, que é o que eu falei, que é a versão que permite nós fazermos uso de recursos web com os Java. Tá? E eu não tenho outras dependências. Em Project Files é criado um arquivinho chamado .xml. Esse arquivo é o arquivo de descrição do XML para que o Maven possa fazer a busca dos projetos que são necessários para compor esse nosso novo projeto Java que está sendo criado. Então, 2 cliques no .xml me permite abrir o arquivo. A gente vai procurar nos detalhes desse arquivo a opção dependências, que traz todas as dependências que são necessárias para o meu projeto. Nesse caso, então, a única dependência que foi colocada aqui é a dependência do Java Enterprise Edition. Então, a partir de agora, nós vamos acrescentar mais 3 dependências que se fazem necessário para que o projeto possa aceitar inicialmente o JSF. Depois, quando a gente for fazer o uso do banco de dados, eu vou ter que acrescentar a dependência para trazer as bibliotecas de banco de dados e assim sucessivamente para cada recurso que for necessário para a minha aplicação. Então vamos lá. As dependências que são necessárias são essas daqui. Ó. A primeira dependência que foi inserida é a dependência da API do JSF. A segunda dependência é da implementação do JSF. E a terceira é da versão do Prime Faces que vai ser utilizado no nosso projeto, que no caso eu estou fazendo uso da versão 8.0. A descrição dessas dependências elas podem ser encontradas dentro do repositório do Maven, aí fazendo uma pesquisa simples no Google, escrevendo Maven repositório, ele abre o repositório e dá para a gente visualizar como essas dependências podem ser utilizadas. Tá? Na verdade, essas especificações que aqui estão, elas foram retiradas desse repositório. Feita essa configuração, eu vou salvar o meu projeto e ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer do repositório do Maven para a minha máquina, caso isso ainda não tenha acontecido, ele vai fazer um download das bibliotecas que são necessárias. No caso da minha máquina especificamente, esses repositórios o meu repositório local já está com esses projetos, então por isso ele não fez o download dessas bibliotecas. Então vocês percebam que essas bibliotecas elas já foram inseridas aqui no meu projeto. Bom, o próximo passo, então, é nós criarmos as classes que vão representar o nosso modelo. Então, a proposta que está sendo feita aqui é a construção dessas 2 classes, a classe usuário e a classe tipo usuário, onde um usuário ele pertence a um tipo e um tipo pode possuir muitos usuários cadastrados e vinculados a ele. Essa construção ela vai ser o nosso modelo, ele vai ter um método logar, que vai fazer a verificação se o usuário que está tentando fazer acesso ao sistema, ele é um usuário válido ou não para esse meu ambiente. Então, essa é a proposta da aplicação com essas 2 classes que vão ser desenvolvidas. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos criar essas 2 classes no nosso modelo, no ambiente do NetBeans. Então, para isso, eu vou aqui nos meus pacotes, percebo que meu pacote está cinza, significa que eu não tenho nenhuma classe vinculada a ele. Botão direito, novo, Java Package, e vou escrever aqui Model, que vai representar os meus modelos. Finish, foi criado aqui o pacote modelo, mas nós podemos perceber aqui facilmente que essa estrutura ainda continua cinza, porque eu não tenho classe. Se a gente fizer uma navegação por arquivos, nós vamos entender que quando eu crio um pacote, na verdade esse br.com.pazin.cafécomjava.model, cada um desses itens aqui, eles representam um diretório, uma pasta. Então a gente vai explodindo aqui, e ele vai trazendo para nós a estrutura de arquivos dentro do nosso projeto. Tá? Vou criar então minhas 2 classes. Então primeiro, New Java Class, que vai ser a classe usuário. Percebam que mudou aqui, agora ele é cinza, agora ele está amarelinho, era cinza antes. E vou criar a nova outra classe, que é a classe tipo usuário. Então, foram criadas aí as 2 classes que vão compor a nossa aplicação. Com base naquele diagrama que foi apresentado anteriormente, nós vamos então implementar os atributos que são necessários para cada uma dessas classes. Então, a classe tipo usuário, ela vai ter como atributo integer,
ID, string tipo e string descrição. O relacionamento entre tipo usuário e usuário é um relacionamento de um para muitos. Então, aqui significa que o tipo usuário ele vai ter que ter uma lista de usuários vinculadas a ele. Isso se diz, essa implementação se faz necessária por conta do relacionamento muitos do lado da classe usuário. Tá? Então, essa aqui é a primeira implementação. Agora, nós vamos fazer a implementação da classe usuário, também respeitando os atributos que estão explícitos. Com a classe tipo usuário implementada aqui, ó, é uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu faço uso da classe list, eu preciso importar por ser uma classe da API do Java. Então, eu posso clicar aqui e pedir para fazer a importação do Java UtilList, ou dar um Ctrl Shift I, que ele importa a classe adequada. Aqui no usuário, mesma coisa. Estou fazendo uso de date, então eu vou importar Java UtilDate. E beleza, foi feita a importação, está criada aqui a nossa classe. O problema, tanto de tipo usuário quanto de usuário, é que eu não fiz a implementação adequada. Ou seja, falta eu colocar um private aqui no nome dos meus atributos para poder encapsular esses atributos. Eu preciso criar os construtores e os métodos de acesso. Para isso, eu vou usar os recursos que a ferramenta NetBeans me oferece. Primeiro, botão direito, Insert Code. Vou criar um construtor sem parâmetros e vou criar um segundo construtor aqui, passando alguns parâmetros. Então, ID tipo, por exemplo, gerou. E aí, eu vou criar os métodos de acesso dessa classe. Insert Code, venho na opção, vou tentar aqui, Insert Code, eu venho na opção Getter e Setter e seleciono todos os atributos e peço para que ele faça o encapsulamento dos campos. Quando eu peço para gerar, ele automaticamente coloca os privates e cria os gets e sets da minha classe. Beleza, resolvida essa questão com a classe tipo usuário, vou fazer o mesmo com o usuário. Então, eu vou criar aqui um construtor vazio, vou criar um construtor com alguns argumentos, então vai ser o ID, nome, senha e e-mail. Tá? Peço para gerar também, foi criado aqui. E agora eu vou inserir os getters e setters desse cara aqui. Peço para gerar, fez o encapsulamento, tudo gerado, tudo certinho, conforme previsto e solicitado. O único problema nessa classe aqui é o atributo idade em relação à data de nascimento. Se eu tenho a data de nascimento, a minha idade ela precisa ser calculada e não pode ser atribuída, porque eu corro o risco de criar uma inconsistência, informar uma data de nascimento e uma idade que é inconsistente com a data de nascimento informada. Por exemplo, coloco que a pessoa nasceu no ano 2000 e ele tem 18 anos. Nós estamos em 23, provavelmente ele vai ter 23 anos ou 22, não 18. Então eu preciso fazer o quê? Eu vou restringir o acesso à atribuição de setidade, eu não quero que esse método aqui funcione, tá? E eu vou fazer com que o método de idade retorne para mim a idade com base na data de nascimento. Para a gente poder fazer isso, então, o que está sendo feito? Eu estou implementando aqui o código em que a gente vai ver algumas situações. A primeira coisa que eu vejo aqui é se a data de nascimento existe, quer dizer, se ela foi informada pelo meu usuário, na minha tela, enfim, de algum lugar essa data de nascimento deve existir. Existindo a data de nascimento, então eu vou fazer uso do objeto calendar, instanciando um novo objeto chamado Gregorian Calendar. Vou dar um Ctrl Shift I aqui para ele importar as classes que eu preciso. Resolver o problema das bibliotecas, as duas classes foram importadas, Java Util Calendar, Java Util Gregorian Calendar, e aí eu faço essa verificação aqui. Seto a data de nascimento, crio a partir do objeto DTNascimento, aqui, DTNASC, que foi instanciado, eu defino a data de nascimento como sendo a data que foi informada para o usuário. E eu pego a data de hoje, faço o cálculo, tirando
o ano atual menos o ano do nascimento da pessoa, chega a ser um valor da idade, e aí eu preciso saber se essa idade ela é inferior, se a data de nascimento é inferior à data atual. Então eu trago a data de nascimento com acréscimo das idades para o plano atual. Então imagine que o seguinte, é que aqui a pessoa nasceu no dia 20 de abril de 2000. E eu estou no ano 20 de abril de 2000, e eu estou no ano de 2023. Então, provavelmente o cálculo aqui vai dar 23 anos. E eu preciso saber, então, se essa idade, se essa pessoa já fez aniversário ou não. Então, o que eu faço? Eu pego a idade, 23 anos, acrescento aos anos da data de nascimento. A data de nascimento vai para 20 de abril de 2023, supondo que seja 2023 o ano. E aí eu verifico se 20 de abril é antes ou depois dessa idade. Se a data for anterior à data atual, significa que ele já fez aniversário. Se a data for após a data atual, significa que ele ainda não fez aniversário. Então, se ele ainda não fez aniversário, eu retiro um ano da idade. E aí, então, a gente chega a essa situação aqui do cálculo da idade do nosso usuário. Uma outra situação que se faz necessário aqui, veja só, o método setData de nascimento, ele espera que eu passe um date para ele. Mas veja só, na maioria das vezes, quando a gente tem uma tela, a gente vai digitar uma data, algo parecido com isso aqui, ó, 20/4 de 2020. Então eu vou estar digitando um texto nessa informação e não um date. A tela vai capturar um texto. Então eu vou aplicar uma regra aqui na minha classe, que vai ser um polimorfismo do método setData de nascimento. Então, o método setData de nascimento, ele pode funcionar de duas formas. Ou ele funciona recebendo um atributo date, ou ele funciona recebendo o atributo como um string. É evidente que se eu receber uma string, eu não consigo fazer a conversão dos dados aqui de maneira direta. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uso de um componente, de uma classe chamada SimpleDateFormat, no formato de data que eu preciso. Tá? Então tá aqui, ó, vou fazer um SimpleDateFormat, que vai receber dia, mês e ano, naquele formato que eu escrevi anteriormente. E aí eu vou tentar converter a data de nascimento fazendo um parse com a data que foi passada em formato string. Se der tudo certo, eu vou fazer um Ctrl+Shift-I aqui, ó. Opa. SimpleDateFormat. Tá. Então, ó, ele fez aqui. Aqui é data nascimento. Então, ó, beleza, recebeu aqui. Então, se ele conseguiu fazer a conversão, data de nascimento recebe aí a data, que é um texto convertido para uma data do tipo date, que é o que esse cara aqui faz. Ele faz o parser de um texto para um date. E aí eu consigo guardar aqui. Se não, ele vai gerar uma exceção e aí eu jogo uma mensagem ali dizendo que foi gerada uma exceção. Bom, a última situação que falta eu tratar aqui, eu vou criar um método para fazer o login. Então, esse método vai fazer o seguinte, ele vai receber um usuário, que eu estou chamando de user tentativa. Eu verifico se esse user tentativa for nulo, eu retorno falso. Se ele for verdadeiro, eu verifico se a senha que está sendo informada nele é igual à senha que eu tenho no objeto atual. Então, isso aqui vai me retornar verdadeiro ou falso. É isso aqui que vai ser fundamental para eu saber se eu posso logar ou não no sistema. Saber se a senha ela é válida com relação ao usuário que está sendo passado. Então, esse vai ser o teste. Com isso aqui, nós finalizamos a implementação do nosso modelo com as duas classes. E a continuação desse projeto a gente vai ver nas aulas seguintes. Obrigado até agora e nos vemos em breve.